Literatura de cordel e imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 434, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Ative as notificações do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. Ative o sininho do YouTube e também deixe o seu like é muito importante, o joinha, porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom e aí ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas. Uma coisa muito importante também que eu vou pedir para vocês é para vocês compartilharem esse canal com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de literatura de cordel. Pessoal, nós vamos aqui gravar o cordel Jesus Cristo e São Pedro na Casa dos Pobres. Esse romance aqui, pessoal, é do autor Manuel da Almeida Filho, o grande autor Manuel da Almeida Filho. Jesus Cristo e São Pedro na Casa dos Pobres, beleza? É isso aí, meus queridos. O Manuel da Almeida Filho, eu sou até suspeito para falar do Manuel, porque eu gosto muito, mas muito mesmo, dos romances do Manuel da Almeida Filho. Eu sou muito fã do Manuel da Almeida Filho. Mas assim, é um grande cordelista, assim como Minelvino Francisco da Silva, José Pacheco e outros cordelistas, né? Excelente mesmo. Vamos lá então. Jesus Cristo, Jesus e São Pedro na Casa dos Pobres. Vamos lá. Manuel da Almeida Filho. Quando Jesus e São Pedro, em cumprimento à missão, peregrinavam na terra espalhando a salvação, obraram vários milagres que nos chamaram a atenção. Também só se hospedavam em casa de gente pobre, pois não acredita em Deus. Quem vive na classe nobre só acredita na força que tem o valor do cobre. E é claro, né, pessoal, que também tem os pobres que acreditam em Deus e tem os ricos que acreditam em Deus. Tem rico que não acredita em Deus e tem pobre que não acredita em Deus, né? Essa aqui é a visão do Manuel da Almeida Filho, não necessariamente é a minha visão. Vamos lá. Também só se hospedavam em casa de gente pobre, pois não acredita em Deus. Quem vive na classe nobre só acredita na força que tem o valor do cobre. Por isso que Jesus disse com seus ideais sagrados: vinde a mim os pequeninos, oprimidos e cansados, que eu vos aliviarei do peso de seus pecados. Perdão. Falando sobre a riqueza, Jesus tornou a falar, dizendo que era mais fácil um camelo atravessar pelo fundo de uma agulha que um rico se salvar. Por isso, em suas viagens, em seu grande sofrimento, se hospedava com São Pedro por todo o seu conhecimento, nas casas daqueles pobres que tinham merecimento. Assim, numa travessia, morava Antônio Simão, em uma choupana pobre, mas por ter bom coração, sempre hospedava Jesus com dormida e refeição. Como era muito pobre, só vivia em quebradeira, não tinha cama nem rede, só possuía uma esteira, onde Jesus dormitava com São Pedro a noite inteira. A comida era sempre algum resto de feijão, com que Jesus e São Pedro faziam a comparação, com muito gosto por ser dada de bom coração. Antônio Simão, que tinha 3 filhos e a mulher, vivia da agricultura, dizendo: se Deus quiser, ainda dou a meus hóspedes uma melhora qualquer. São Pedro, que ouvia aquilo, sempre dizia a Jesus: Senhor, tendes compaixão daquele pobre sem luz, que vive com a mulher e os 3 filhos nus. Dai riqueza àquele pobre que vive no desconforto, trabalhando sem sossego, de cansaço quase morto. Ele rico nos hospeda e nos dá melhor conforto. Porque o seu coração é cofre já de bondade, pobre assim como ele é, ainda faz a caridade, e se fosse rico então, fazia o que tem vontade. Porém Jesus disse: Pedro, teu ideal não vai bem, Antônio ficando rico não olha mais para ninguém,
pisa aos pobres de pés e não dá nenhum vitém. São Pedro disse: eu duvido tamanha transformação e só acredito vendo essa remodelação. Como é que a riqueza dobra as fibras de um coração? Jesus disse: pois eu vou te comprovar o contrário, com um ano voltaremos, é o tempo necessário, para encontrarmos ele já rico milionário. Assim com teus próprios olhos constatarás a certeza, como o pobre é transformado pelo ouro da riqueza, perde a fé e o amor que tinha pela pobreza. São Pedro não disse nada, então os dois viajaram e com um ano completo pelo deserto voltaram, um sobrado muito lindo chegando perto avistaram. Jesus mostrou a São Pedro e disse: aquele sobrado pertence hoje a Antônio, que já é um potentado, com dinheiro e armazém, terra e fazenda de gado. Agora tu has de ver quanto é desconhecida a riqueza com os pobres que precisam de comida. De lá seremos felizes se sairmos com a vida. São Pedro disse: qual nada, lá vamos ao palacete, seremos recebidos com um bonito banquete. Jesus disse: só se for de palmatória e cacete. Assim conversando foram, aproximando-se mais, viram grandes armazéns repletos de cereais e muitas vacas leiteiras em 4 ou 5 currais. São Pedro disse: estás vendo, vamos tomar até leite. Jesus retrucou dizendo: acho melhor que se ajeite, que teu leite talvez seja uma camada de azeite. Nessa conversa chegaram e ficaram observando o movimento fantástico, muitos homens trabalhando, e do portão da entrada foram se aproximando. No portão tinha um vigia com um rifle e um facão. São Pedro alegre já disse: queremos ver o patrão, pois somos muitos amigos do velho Antônio Simão. O vigia disse: o quê? Você vem do outro mundo? É ladrão ou criminoso com aquele velho imundo? O coronel não conhece mendigo nem vagabundo. São Pedro disse, porém: conhecemos muito ele, que sempre nos hospedava com gosto na casa dele, quando ele era pobre, por isso é que confiamos nele. O vigia disse: eu vou ver se ele os agasalha, porém acho até difícil ele hospedar canalha, porque aqui só se hospeda e só come quem trabalha. Saiu o vigia e Jesus disse a São Pedro: estás vendo? Até aquele moleque está nos desconhecendo. Não se lembra quando nós o curamos já morrendo. Lá dentro o vigia disse: patrão, eu vou contar tudo. Apareceram 2 velhos, um sujo, outro mulambudo, um alto e muito magro, outro amarelo e pançudo. E mandam pedir por mim ao coronel um favor para hospedá-los com honra, exigindo com rigor, dizendo que são amigos e parentes do senhor. O coronel disse: eu sei, são 2 ladrões inimigos. No tempo que eu era pobre, só me chegavam mendigos. Agora, como estou rico, chegam parentes e amigos. Prenda todos dois e leve no armazém e vá botá-los, para eles dormirem lá, porém fique a vigiá-los, que amanhã muito cedo eu preciso entrevistá-los. Jesus e São Pedro foram lá no armazém parar. Jesus disse: agora, Pedro, tu tens muito que gozar, pois o banquete vai ser uma pisa de amargar. Ficaram no armazém, deitados no frio chão, nem esteira para forrar, nem o resto do feijão. São Pedro tremia tanto que só quem estava com sezão. Sezão é malária, né, pessoal, em outras regiões. Jesus dizia: estás vendo o que o rico oferece, e daqui para amanhã é que a gente padece. Para sermos libertados, tu vais ver o que acontece. Deitaram-se e o vigia não tirava a vista deles. Jesus ao pé da parede, o vigia olhando eles. Escurecendo ele foi, dar um bom surrote neles. Chegou na escuridão e no primeiro pisou. Era São Pedro o vigia, por uma perna pegou. Com uma peça de corda, bateu até que cansou. Quando o vigia saiu, São Pedro pensando nele, acordou logo Jesus, trocou o canto com ele, puxou Jesus para a frente, deitou-se no canto dele. O vigia descansado para dar... Pessoal, não é nem de rir, mas aqui se torna engraçado.
O vigia descansado para dar no outro voltou, topou em Jesus e disse, este aqui já apanhou, eu vou bater no do canto e a São Pedro agarrou. Coitado do São Pedro. Pessoal, desculpa, não tem o que fazer, é engraçado, não tem o que fazer. São Pedro apanhou de novo, calado e não fez ação. No outro dia, às 6 horas, levantaram-se do chão. Quiseram sair, porém, o vigia disse não. Vocês só podem sair por muita camaradagem, falando com o coronel e pagando a hospedagem. Do contrário, nunca mais vocês seguirão viagem. Nisso o coronel chegou para os entrevistar, dizendo dormiram bem, mas agora vão pagar, que aqui não é abrigo para ninguém se abrigar. E olha que Jesus avisou São Pedro. Jesus respondeu, estamos às suas ordens, patrão. Ele disse, vocês vejam e prestem bem atenção a estes armazéns cheios de milho, arroz e feijão. Vocês pagando a dormida terão que ajudar a mim, do contrário apanharão uma surra tão ruim, que verão bem o princípio, porém não verão o fim. 20 litros de feijão terão que bater os dois, e 20 litros de milhos para debulhar depois, e terão que descascar 30 quilos de arroz. Jesus disse isto só, foi logo o monte ajuntando, de arroz, milho e feijão, e foi um fósforo riscando, tocando fogo ficaram a fogueira observando. Durante 15 minutos era o fogo laborando, queimando somente as cascas e os caroços saltando, em 3 montes separados iam os cereais ficando. Quando o fogo terminou, o velho Antônio Simão mandou Jesus e São Pedro saírem pelo portão, depois de abraçar os dois e agradecer a lição. Veja só que velho tolo, ele disse ao vigia, por essa lição eu dava uma voltada quantia, pois agora vou fazer uma grande economia. Para bater milho e feijão e tirar palha de arroz, eu pagava vários homens, porém agora depois dessa lição do velhinho, eu só vou precisar de 2. Eram 10 horas do dia, o sol estava esquentando, 2 dos seus trabalhadores nessa hora iam passando, o coronel os chamou e assim foi ordenando. Abram os meus armazéns e tirem todo o feijão, o milho, a fava, o arroz, limpando cada galpão, e ponham tudo no pátio da minha casa ao portão. Quando eles terminaram, o coronel decidiu, tocou fogo em vários cantos, depois alegre sorriu, o vento fez redemoinho e o fumaceiro cobriu. As labaredas subiram, incendiaram os cercados, e os grandes armazéns também foram incendiados, e todos os animais acabaram-se queimados. Assim queimou-se a riqueza, somente o povo ficou, e das casas existentes só chupana foi que restou, a casa que o coronel, quando era pobre, morou. Dispensou os empregados porque perdeu a riqueza, voltou à pobre casinha com a família indefesa, foi viver sacrificado na mesma antiga pobreza. Com poucos dias Jesus chamou São Pedro e voltou, quando chegaram na casa que Antônio os avistou, correu para encontrá-los, no terreiro os abraçou. Dizendo, meus amiguinhos, eu nunca me sacrifico, em hospedá-los, porém, contente ainda mais não fico, porque não apareceram no tempo que eu era rico. Há poucos dias atrás eu fui rico de 1 milhão, porém me chegou um velho e passou-me uma lição, que quando eu executei foi a minha perdição. Depois contou como tinha o velhinho lhe ensinado, porém disse eu estou muito satisfeito e consolado, porque a gente só tem o que por Deus foi marcado. Assim Jesus e São Pedro na velha esteira dormiram, ao depois da refeição que com prazer se serviram, de manhã se levantaram, agradeceram e saíram. Jesus disse agora a Pedro, já viste o que acontece a quem nasce da pobreza, depois de pobre enriquece, pisa os pobres de pés e até Deus desconhece. Assim cada um recebe limitado o que produz, mal e bem quem os fizer, ele mesmo os reproduz. Isso é, queira ou não queira, Deus impõe dessa maneira a cada um sua cruz. Mais uma vez, pessoal, peço desculpas por rir naquele momento, é que foi engraçado e a espontaneidade não tem como evitar. Valeu!